A Bíblia, em suas muitas passagens, nos oferecem promessas de bênçãos e prosperidade quando seguimos os mandamentos de Deus. Um exemplo marcante dessas promessas pode ser encontrado no livro de Levítico, capítulo 26, versículos 3 e 4, onde Deus diz: Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei chuva no tempo certo, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Glória a Deus, meus irmãos, por essas palavras. Elas nos lembram da fidelidade de Deus e de como Ele recompensa a obediência. Deixe-me contar uma história inspiradora sobre um agricultor chamado Eliá, cuja fé e esperança em Deus trouxeram realização dessas promessas divinas em sua vida, intitulada A Promessa da Chuva. Em uma pequena vila no antigo Israel, vivia um agricultor chamado Eliá. Ele era conhecido por sua fé inabalável em Deus e seu comprometimento em seguir os mandamentos divinos. Todos os anos, Eliá preparava sua terra com cuidado, plantando sementes e cuidando das plantações com amor e dedicação. Um ano, uma grande seca assolou a região. As colheitas murcharam e os campos ficaram estéreis. Os habitantes da vila estavam desesperados, temendo pela sua sobrevivência. Mesmo diante dessas adversidades, Eliá não perdeu a sua fé e esperança. Ele acreditava nas promessas de Deus, especialmente naquelas encontradas neste livro que nós lemos em Levítico 26, 3 ao 4. Ele convocou uma reunião com os moradores da vila e compartilhou a sua fé. Ele leu em voz alta esse versículo: Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Inspirados pela fé de Eliá, os habitantes da vila começaram a seguir os mandamentos com renovado vigor. Eles se ajudavam mutuamente, compartilhavam o que restava de suas provisões e oravam juntos diariamente, pedindo a Deus por chuva e por uma boa colheita. Certa manhã, Eliá acordou com um som familiar, porém há muito tempo ausente: o tamborilar da chuva no telhado de sua casa. Ele correu para fora e viu que o céu estava coberto de nuvens e a chuva caía abundantemente sobre os campos ressecados. Os moradores da vila saíram de suas casas, maravilhados e agradecidos. A terra começou a absorver a água e em poucos dias as sementes plantadas por Eliá e seus vizinhos começaram a brotar. A vila prosperou naquele ano com colheitas abundantes e árvores carregadas de frutos. Os moradores estavam convencidos de que a obediência aos mandamentos de Deus havia trazido aquela bênção. A fé de Eliá e a promessa de Levítico 26, 3, 4 haviam se cumprido diante dos seus olhos e eles quase que não acreditavam no que estavam vendo. Desde então, a vila continuou a seguir os mandamentos de Deus com devoção, sempre lembrando da promessa da chuva e da abundância que lhes fora concedido quando colocaram sua fé em prática. Eliá se tornou um exemplo de fé e perseverança para aquele vilarejo, e sua história foi contada por gerações e gerações, como um testemunho do poder da obediência e da confiança em nosso Deus. Glórias sejam dadas ao poder do nosso Senhor, meus irmãos, e para sempre Ele seja louvado. Amém.